a todos. Todo mundo bem? Que bom. Estando bem, façamos a obra, não é? A casa nos pediu para falar hoje. São dois tópicos em obras, estão na mesma obra, mas vai dentro do Evangelho em livros diferentes, tá bom? Que buscais é um questionamento de Jesus e examina-te. O que buscai nós vamos encontrar em João, né? Capítulo 1, versículo 58. O examina-te é uma carta de Paulo a Filipenses sobre o cuidado de nós fazermos a obra. Mas os dois textos estão entrelaçados. Emmanuel trata dele no que buscai duas obras, né? O Espírito da Verdade, no capítulo que buscai, e também fala do que buscai no caminho, verdade e vida. E o examina-te nós temos em Joana de Ângeles, no livro Exame da Consciência, e temos também Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, examina-te, tratando dos dois tópicos em que Paulo nos convida a fazer uma análise daquilo que nós estamos executando. Bom, mas qual é a importância para nós? Principalmente obreiros da Escola Consoladora, divulgadores da Boa Nova nos espaços que nós ocupamos. Narra-se que André, que era um dos seguidores, né, foram dois discípulos que seguiram Jesus do grupo de João. Num determinado momento eles deixaram João fez algumas narrativas sobre Jesus, o trabalho que ele executava, onde ele pisava tudo se transformava, né, em verdejante, vivificado, e André e mais um outro disseram para João: então nós vamos seguir Jesus. E Jesus observou os dois o seguinte, tanto é que André convidou o irmão, que é Pedro, né, nosso irmão famoso nessa história, né, que Jesus pediu para ele apacentar as ovelhas. André convida Pedro e leva Pedro também até Jesus. Então é interessante que aí Jesus observa aqueles dois que caminhavam e ele parou, olhou para trás e perguntou para eles, né, a que vieste, o que buscais? É interessante essa pergunta, porque Emmanuel faz uma narrativa que Jesus está nos perguntando isso todos os dias. Principalmente quando nós vamos adentrar aos tempos de pedra, porque Jesus não entra em tempo de pedra, gravemos isso, é um lei do engano, tá? Jesus não está dentro de nenhuma congregação de pedra. Ele não entra lá. A eclésia dele, a igreja de Jesus, é o coração humano. Então ele fica no umbral. Emmanuel nos convida de forma interessante. Ele fica no umbral, no pórtico da entrada dos templos de pedra, perguntando às pessoas o que elas buscam. Perguntando aos trabalhadores o que elas estão buscando também. Mas por que esse chamamento de Jesus nesse processo do que buscai? Nós costumamos querer fazer da escola religiosa, da crença que professamos, um balcão de negócios para as questões mesquinhas e pessoais. E há uma grandiosidade enorme que Jesus nos convida para fazer algo em benefício a nós mesmos, direcionados para a humanidade. Porque sempre que fazemos algo para a humanidade, aquilo retorna para nós como um salário da última hora. Então, nesse processo, Emmanuel nos convida nesse entendimento, que Jesus está nas portas das entradas das casas espíritas, dos templos budistas, das congregações evangélicas e católicas, e tantas outras que tem por aí, orientando o ser humano a se tornar uma pessoa melhor, mas ele fica à porta, perguntando o que nós buscamos. No fundo, Emmanuel diz, Jesus ele sabe, ele escruta o nosso íntimo, ele escaneia nós enquanto almas encarnadas, mas ele fica questionando do ponto da fé raciocinada, se aquela busca que nós estamos fazendo tem um sentido de amorosidade para conosco mesmo. E aí Emmanuel elenca uma série de circunstâncias. Paulo também, na carta que ele faz para Filipenses, alertando sobre a questão do examinar dentro da obra do Cristo, qual é o que nos mobiliza, o que está fazendo nos dirigir até lá. E aí Emmanuel e tanto Paulo vão realizando alguns questionamentos interessantes. Por exemplo, nós temos espírito de disputa de que aquilo que estamos fazendo na obra do Senhor, nós somos melhores do que qualquer outro ser? Nós temos o espírito de superioridade, nos considerando mais do que qualquer um que chega, principalmente os trabalhadores novos, aqueles que vêm de encontro à seara, não importa a congregação cristã que ele adentre, mas ao recebê-lo, qual é a maneira do recebimento? Nós estamos indo de encontro a ele como seres superiores, salvos e remidos no sangue do Cordeiro, mas tratando aquela pessoa que chega como alguém inferior, a minha salvação gratuita já caiu por terra. Porque ele pede, inclusive nas obras, que nós tenhamos um cuidado, principalmente no texto para Filipenses. Paulo diz assim: nada façais por contendas, tem tradução que fala por partido, partidarismo,
Nós temos o partidarismo, né? Nossa crença é melhor do que a outra. Deus opera em nossas crenças e não nas outras, né? Nós temos esse aspecto. Então, tem tradução que fala assim: então não façais por contenda, partidarismo, ou por vanglória, mas por humildade. E aí, Paulo convida nesse trabalho para Filipenses que nós devemos sempre, considerando com os outros, sempre superiores a nós mesmos. Isso vai de encontro, esse chamamento de Paulo, ao que Jesus diz, que nós, enquanto trabalhadores da sua vinha, nós não estamos no mundo para sermos servidos, nós estamos no mundo para servir. Outra coisa que ele alerta também, que nós sempre seremos os últimos, nós não vamos querer ser os primeiros. Nós vamos sempre enaltecer o trabalho, as atividades, o comportamento, a maneira de ser dos irmãos que caminham conosco e vamos nos deixar para depois. Vamos vangloriar qualquer atividade que o outro está realizando e vamos evitar de aparentar que somos algo dentro daquilo ali, porque na realidade toda obra, todo trabalho, tudo que se faz, o que foi lido pelo irmão aqui agora, né, do Evangelho, tenhamos que levantar graças aos céus pela oportunidade do chamamento que nós recebemos, porque todos são chamados. Agora a escolha vai depender do princípio muito primordial que chama-se o humus, aquilo que alimenta nossas relações e nos permite, enquanto seres humanos, conseguirmos ter uma boa convivência, que é chamada humildade. É o tempero, é o adubo que sustenta nossas vidas nesse processo de buscar agir dentro da forma que o nosso modelo guia se comportou. Muitos confundiram, né? Até uma época a gente está fazendo uma entrevista e nós comentamos as pessoas falando sobre fake news e as discussões de textos e livros das obras espíritas ou espiritualistas que tem apenas um título, mas você vai ler o miolo, é um fake news, né? Uma fake, é algo falso, é uma notícia contrária. Nós temos um dos fake news mais perfeitos da história, que não há perfeição em notícia falsa, dizer que Jesus estava contra o reino material, o reino instituído, político e temporário do ser humano, não é? E aí ele foi para a cruz, não por aquilo que ele pregava, pelo bem que ele fazia, mas foi o temor das pessoas que ele influenciava com a sua humildade, que os indivíduos começaram a achar que ele realmente era um rei, e ele poderia, com as suas orientações, desconstituir ou desabilitar aquilo que estava instituído pelo homem. Mas César é uma coisa, o reino que Jesus veio trazer para nós e que a nossa escola estreita busca é o reino que é imortal, é o reino que a traça e a ferrugem não corrói, é o reino que não nos altera, porque é o reino de Deus, que é o reino de amor. Então, a fake news sobre Jesus é o quê? Ele estava fazendo um bem, estava orientando as pessoas, estava até ensinando elas a terem um bom comportamento, mesmo sendo trucidadas, maltratadas, comprometidas por aqueles que ali estavam de uma maneira tirânica, coordenando o Estado ou aquela província. Mas ele diz, olha, tudo é temporário, tudo é parcial, não observa as coisas que César está fazendo. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus, ou seja, tenha de bom ânimo, no mundo vos tereis aflição. Então esse chamamento do que buscai é esse aspecto de como é que nós estamos seguindo Jesus. Os dois discípulos de João que foram seguir, receberam essa pergunta, está vindo após mim, ou vem estar comigo, em busca de quê? Muitos de nós queremos a projeção na comunidade que nos encontramos, um posicionamento político nos espaços sociais que vivemos, para que haja sobre nós uma pecha de um cidadão exemplar que auxilia caridosamente, entre aspas, porque a verdadeira caridade ela não é visível, aqueles que são infortunados. Então esse móvel é muito comprometedor, porque nós podemos, ao chegar do outro lado do plano da vida, para avaliar as atividades que fizemos no campo do bem, lógico, qualquer atividade vai nos ajudar, né? Nós estaremos um tanto quanto assustados, porque o resultado que esperávamos não era o resultado que os seres humanos, com as suas palavras e meios, conseguem comentar. E aí Emmanuel diz que há uma beleza nesse processo de entender o que buscamos, se é trabalhar na humildade do Mestre. Diz assim, a primeira coisa é, se fores chamados de contrário às obras que fazes, no seu sentimento, se dedica aos irmãos, independente das circunstâncias que se encontram, mas os seus companheiros de fé e de crença lhe perseguem por aquilo que você faz, estás buscando o que o Jesus deseja. Porque o que buscai não é algo de um galardão de facilidades. Qualquer um que tem uma crença no processo de servir o Cristo, qual foi o exemplo que ele nos deu? Relembra Emmanuel com a sua obra, a cruz. Se nós não estivermos passando por nenhuma cruz,
o que nós buscamos está distante da realidade. Porque todos os seus discípulos, enquanto galhos ressequidos, porque ele era um galho verde, ele não tinha débitos, era um ser, e é um ser equilibrado, amorosamente e infinitamente caridoso e terno com todas as criaturas. Mas nós ainda nos melindramos, nos incomodamos, queremos colocar um pedestal, utilizar-se da crença que professamos como um pedestal de um ser humano tal, de salvo, de remido, de puro, né, de espírito superior, não é assim? Enquanto que na realidade não é esse o caminho. Porque o reconhecimento do que fazemos enquanto buscamos o serviço do Cristo com uma sua atitude de humildade é algo que não é visto aos olhos humanos. Não é possível ver. Tem uma passagem muito interessante, eu não lembro qual é a obra, que conta de uma senhora que ela tinha o hábito de procurar os jornais velhos que ela encontrava nos lixos ou na recepção das empresas, e ela ia naquela página do obituário, né, onde aparece ali as informações de pessoas que desencarnaram, que foram a óbito, com suas datas e dia direitinho. E ela recortava só aquele trechinho, e ela tinha um chamado um álbum, né, como a gente tem anotações, uma agenda pessoal, não é isso? Um diário particular. Ela possuía um diário que ela ia colando folhas por folhas nessa pastinha do nome dessas pessoas no obituário. E ela sempre que ia fazer as suas preces, né, por ser uma senhora católica, então tinha o ato de acordar, fazer a sua prece pela noite bem dormida e agradecendo o dia que recebia para trabalhar, e quando ela ia dormir, ela agradecia o dia que teve para exercer a atividade e agradecia a noite que vinha para ela descansar seu corpo. Mas ela inseria nas suas preces, tanto de manhã quanto à tarde, a prece é aquele nome de pessoas que ela nem conhecia, mas que ela viu no recorte de jornal que estava no lixo o jornal. E ela desencarna. E essa irmã, no que buscais, chega do outro lado e alguém a recebe. Aparece para ela como se fosse o anjo Gabriel, Rafael, né? Porque ele era católica, então a percepção dos espíritos de luzes, eles respeitam a crença da pessoa. Então, para não assustá-la, ela apareceu lá do lado, com asinha, uma auréola dourada na cabeça, e abraçando ela e foi conduzindo. E aquela multidão de pessoas, ela nem sabia que tinha desencarnado. Ela só olhou, mas um anjo do meu lado, né? E ele abraçado caminhando com ela, e aquela multidão de pessoas que se perdiam infinito, batendo palmo para ela, dando hosana nas alturas, paz aos homens de boa vontade, glória a Deus nas alturas. E ela foi e perguntou para aquele ser de asas ao lado dela, mas o que é isso? Quem são essas pessoas? Eu não conheço ninguém. Aí disse assim, são todas aquelas pessoas que você em secreto fez a oração por elas terem vindo por lado da vida maior, que elas tivessem a graça de Deus no seu íntimo. Então é algo que só deve ser visto por Deus. Não é o pastor, o padre, o dirigente da mesquita, o líder lá da casa budista, o dirigente lá, o pai de santo, a mãe de santo, nem o presidente da casa espírita. Quem deve ver o seu trabalho é apenas Deus. Não venhamos trabalhar para a entidade que nos encontramos, viemos trabalhar para o Criador. Por isso que o Adelito leu aqui, é um trecho muito belo, onde diz, façamos tudo para o Senhor. Agradecemos o dia que vamos acordar, vamos agradecer qualquer coisa, vamos sair de férias, vamos para a praia, vamos para um spa, vamos fazer um churrasco, qualquer festividade. No capítulo 17, item 11 do Evangelho, diz, tudo que fizerdes, mesmo que seja nas frivolidades, Kardec escreve lá, façamos como se fosse para Deus, que é o homem no mundo. Nesse capítulo nós esquecemos que nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas é um local de aprendizado para mostrarmos que estamos em busca da obra do Mestre. Por isso que estamos no planeta de expiação e prova, onde nós temos sombras, trevas exteriores, prantos e ranger de dentes, o tempo inteiro ao nosso derredor. Como a transformação da humanidade se dará pelo Evangelho do Reino, não tem jeito, a doutrina espírita confirma isso. Quando toda a Terra for evangelizada, nós teremos aí o processo de mudança regenerativa do planeta. Ou seja, mas de que maneira o planeta Terra será todo evangelizado? Não haverá ciúmes de crenças, não haverá espírito de disputa, nem de prepotência de quem é melhor, de quem é pior, de quem está salvo, quem está no umbral, quem está no purgatório, quem está no inferno, porque todos nós teremos o olhar de uma família universal, de fazermos a vontade de Deus, conforme Jesus o fez. A agir perante todos os atos da vida e perante todas as pessoas com uma atitude de humildade. Então Emmanuel chama atenção para isso, que muitas vezes, a nossa busca no processo do conjunto
das forças divinas, nós temos a intenção de tentar valores que não são religiosos, mas são apenas questões ligadas para interesses. E esquecemos do exemplo que Jesus nos dá, que ele teve como prêmio uma cruz e coroa de espinho. E nós não queremos nem cruz, nem tampouco coroa de espinho. Evidentemente, eu estou falando aqui de uma forma figurada. Nós não queremos o parente problemático, nós não queremos aquela pessoa que dá dor de cabeça na casa espírita, religiosa, evangélica que nós ocupamos. Se vem algum irmão adito, né, que ele tem suas dependências, nós não sabemos de que época que aquilo veio, e se não formos até nós que o fizemos cair daquele jeito, nós temos dificuldade em tratá-lo, em conversar, de olhar nos olhos, de sentir, de abraçá-lo. Temos uma certa resistência. E aí, evidentemente, que Emmanuel diz, quem deseja a liberdade precisa obedecer os desígnios do segmento superior, os desígnios supremos. Qual é o desígnio de Deus para todos nós? Que façamos a sua vontade. Mas como isso é possível? Aí ele coloca a vontade dele na nossa frente. É o filho problemático, é a esposa difícil, é o marido incompreensível, é o colega de trabalho que persegue, é aquela equipe estruturada para fazer algo muito belo, todos têm a mesma formação, mas não dão conta porque estão todos adoentados. Aí voltamos para Emmanuel, percebes o que há na sua frente? Está aí a vontade de Deus. Se percebes o problema, é porque se encontra a ponto de ajudar a resolver, a diminuir o problema existente. Aí nós trocamos, nós fugimos do processo, às vezes até procurando de uma certa forma e fazer, entre aspas, um tratamento espiritual, colocar o nome dos companheiros no livrinho de prece da casa onde pertencemos e vamos lá fazer um tratamento em nome deles, mas lá no local nós não nos transformamos em boca de Deus. Então quando Jesus, nas entradas dos templos, qualquer que seja a denominação religiosa, porque, vou repetir de novo, isso está gravado, vai dar um certo estarrecimento, mas é uma realidade, Jesus não entra em templo de pedra. Ok? O único templo que ele acompanha é aquele onde tem uma religião dentro da postura daqueles que se unem em eclésia, numa igreja, pelo bem comum. Os seres humanos se unem num laço pelo bem comum. Qual é o bem comum a todos os seres humanos? A vida. E o que é a vida? A vida é resultado de relacionamentos. E nesse processo, cada qual vem com suas experiências e diferenças particulares. Nós não temos a caminhada desses irmãos. Como diz um ensinamento árabe, você calçou o sapato do próximo para fazer algum tipo de análise de valor sobre a vida dele? Se você não usou os seus sapatos, use os sapatos primeiro, para depois sentar com ele e querer dar lição de moral naquele indivíduo. Então nós somos seres para acolhê-los. Nós temos que fazer o que Jesus fez com todos nós e faz até hoje, nos abraçando, sem olhar nosso defeito. Aliás, ele pede que nós venhamos segui-lo com o nosso defeito. Todo mundo não entende a frase, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue as suas cruzes e siga-nos. Tem gente que fica procurando as cruzes. Se nós deitarmos a cabeça no travesseiro, fecharmos os olhos, aí como tem no texto, tanto de Joana de Anjos como de Paulo em Filipenses, no Examina-te, que avaliação eu faço todos os dias das intercorrências da minha vida com as palavras, pensamentos, sentimentos e gestos gerados junto ao próximo. Eu vou perceber que eu não cumpri o princípio do nosso mestre guia, que diz assim, aprendei comigo e tomai de mim, que sou manso e humilde de coração. Em muitos momentos nós não fomos mansos com as pessoas, não fomos humildes com nossas falas, atos e a exemplificação, tanto profissional quanto religiosa. Até porque, quando nós estamos buscando Jesus, nós não separamos o momento em família, o momento profissional e o momento na crença que nós professamos. Não, porque somos um. Jesus, enquanto jovem, aprendendo com o pai a carpintaria, fazendo os mobiliários, construir algumas coisas, de peças de utensílio doméstico, até móveis requintados para aquelas pessoas mais ricas, eles faziam aquilo com amorosidade incomensurável. Hoje, às vezes, nós pegamos uma roupa, se a máquina não lavou adequadamente, ficou manchado, na hora que nós pegamos para passar ou dobrar, ficamos irritados e guardamos aquilo com uma raiva enorme, porque a máquina manchou, ou rasgou um pedacinho. Cadê a mansuetude e humildade do mestre que nós estamos buscando? Ele não quer que nós sejamos santos, mas que nós venhamos trabalhar em nós esse processo. Por que eu vou me irritar se a máquina manchou minha blusa novinha? Por que eu vou me irritar se a tela do celular que eu comprei recente, não paguei nem a primeira prestação, já rachou? Por que eu vou me irritar porque o cachorro do vizinho, o cachorro que está latindo na casa do vizinho, está me incomodando? Por que eu vou me irritar se eu estou buscando mansuetude e humildade? Então a vontade do Criador se faz nesses momentos e nós não percebemos.
Nós perdemos a oportunidade de exercer esse processo. É aí onde vem o texto, tanto de Joana de Ângeles, quanto do próprio Emmanuel. Examina-te, observe o tempo inteiro, faça o processo de vigilância constante, o máximo de momentos que puder. Joana de Ângeles pede, quanto antes, faça sempre um exame da palavra proferida, do pensamento lançado, do sentimento expelido e do olhar emitido no espaço que nós ocupamos. E façamos em nós uma análise particular. Mas nós aprendemos, antes de Joana de Ângeles, Santo Agostinho nos ensina isso. Quando eu estive aí na terra, no meio de vocês, todos os dias a fazer uma análise. Ele coloca 10 itens, Mas a primeira coisa que ele diz, tem algo que eu fiz que me comprometeu perante o Criador? O que é que nos compromete perante o Criador? Voltemos para João, 1 João de 1 a 4. Deus é amor. Deus é Espírito. Há que se amar o Espírito e verdade. Por isso que Jesus dizia para os fariseus que Deus não olha cultos exteriores. Não adianta vir para a casa espírita, para a sinagoga, para a igreja evangélica, para a igreja católica e gritar, berrar, fazer um monte de prece. E quando eu saio do estacionamento, que eu olho lá, alguém amassou meu espelho retrovisor, quebrou o para-choque, acabou a reza, a crença, tudo que eu fiz lá. Não é? Acabou o passe espírita que eu recebi, acabou aquela palestra que me engrandeceu. Por quê? Me falta buscar o Cristo em nós. Viver esse princípio da mansuetude de humildade, mesmo com nossos defeitos. Cruzes é defeitos, ok? Nós temos a haste do orgulho e temos a haste do egoísmo. A nossa cruz é horizontal e vertical. Somos egoístas enquanto servir. Nós não abrimos os braços para desinteressadamente e condicionalmente servir alguém. E nós somos indiferentes, ou orgulhosos no agir, porque fugimos. Isso não é problema meu. Não, eu vou dormir, está muito frio. Não vai aparecer alguém. Deus amado, Mestre Jesus, Espíritos superiores, manda alguém para ajudar aquela vida. Não, Deus colocou lá por vontade dela para que nós façamos. Não é para outro ir fazer. Do plano espiritual, os anjos, arcanjos, serafins, querubins, espíritos puros, eles trabalham independente do que aparecer na frente dele. Nós escolhemos. Jesus não pediu para nos escolher. Eu volto à frase dele: os meus são reconhecidos por estarem no mundo para servir, não para ser servidos. E além do mais, por amarem incondicionalmente. E tem algumas traduções que Jesus acrescenta, e ardentemente. É um ardor, que o amor é um fogo que queima, sem doer, pelo próximo. Mas isso tem que começar dentro de nós. E aí, dentro dessa linha, que buscais, examina-te, tanto Emmanuel quanto Joana de Ângeles nos pede para essa avaliação constante, mas de uma maneira, vamos dizer assim, de castigo, de observação negativa. Eu sou um ser ainda muito ruim. Não, é de observação, de aprendizado. Okay? Nós não temos na linguagem espiritual em todas as crenças, embora nós traduzimos assim, nós chamamos de acerto e erro, e não é aprendizado e experiência. Aprendizado e experiência. Hoje eu fiz, deu certo, eu repito. Não deu certo, eu vou trocar a situação para não repetir novamente. Por isso que Jesus sempre na moeda mostrou as duas faces. Com a senhora que seria apedrejada, mostrou duas faces. Revelou o comportamento daqueles que queriam apedrejá-la e depois perguntou para ela se tinha alguém lá que poderia apedrejá-la. Eles foram todos embora. E ele, que tinha uma condição moral incomensurável, não há sobre a face da terra alguém com a moralidade do mestre, ele disse assim: e nem eu, e quem sou eu para te julgar? E nós estamos o tempo inteiro fazendo isso, inclusive conosco mesmo. Não é para se fazer julgamento, é para fazer uma análise, é para fazer um exame, é para ter um princípio de piedade para conosco, senão não terei como outro. Nós erraremos, com certeza, cairemos, embora o Espírito não retroage, mas repetiremos equívocos do passado, ou que fazemos atualmente na próxima vida, repetiremos, porque é um processo que demora. Se eu passo 10 anos cometendo um equívoco, de repente eu vou precisar de muito tempo para retirá-lo, não se é no estalar de dedo, senão a nossa escola cometeu um equívoco. Ela diz: a natureza não dá salto, tudo se dá de uma forma homeopática. Por que é devagarzinho, num ritmo tranquilo? Porque Deus é amor. Nós somos imortais e a eternidade nos aguarda. Ele não quer que nós, numa encarnação, alcancemos o nível de espírito puro, de um arcanjo, serafim, querubim, ou o nível de Cristo, de um Messias. Não tem como. É um processo longo. Não é? Se a Terra com 4 bilhões e 600 milhões de anos, Jesus já era espírito superiosíssimo, imagina quanto que ele já vem vivendo na nossa frente. E nós queremos, numa encarnação, arrumar a esposa, arrumar o marido, arrumar o filho, o colega de trabalho, consertar o presidente da república, o deputado, o colega da casa espírita, que ele faz a sopa. Nós estamos aqui não é para consertar o outro, não. Nós estamos aqui para servir o próximo.
Agora, para consertar a nós mesmos. E a beleza que o conserto aqui é um conserto belíssimo, porque chama-se amorosidade de autoestima. Não é o olhar do coitadinho, mas é o olhar do ser humano que está caminhando para a luz. E que mais tarde, sabendo fazer uma análise das dificuldades que ainda encontra intrínseca no ser, vai compreender aqueles que andam com ele. E esse primeiro aprendizado começa como? Já na vida encarnada, porque todos nós seremos guardiões de alguém. Tá? Em outras linguagens, seremos o Espírito Santo de uma vida. Seremos anjo da guarda de uma pessoa, ou de duas, ou de três. Mas precisamos ser de nós mesmos. Peraí, é o princípio do exame, né? Vigiai, tenha a prudência da serpente. E orai, tenha a inocência da pomba. É o que queres, o que buscas. O que buscais? Examine-te o tempo inteiro na busca que faz. Há uma verdade naquilo que executa. Aí na obra que Emmanuel tem, né, do Espírito da Verdade, é muito belo. Eu vou ler aqui para vocês para não perder a qualidade, tá? Ele diz assim, continuando esse trecho de João 1, capítulo 1, versículo 38. Esta simples indagação do Senhor aos 2 discípulos que o seguiam é dirigida presentemente na qualidade. Então muitas vezes a gente foge do momento, né? Eu sou um pregador de diversas denominações, mas em alguns momentos, em certos lugares, eu não faço a pregação, eu não levo a palavra, eu não dirijo a mensagem da Boa Nova, porque eu dependo do número de pessoas, eu dependo da característica física do ambiente, da forma que as pessoas estão vestidas, se aquelas pessoas merecem a mensagem que eu vou dar, porque eu tenho a mensagem do Novo Testamento de Jesus, e não é para qualquer um, mas ele disse, ide e levar o Evangelho a toda a criação. Se não tiver ninguém no recinto, só planta, lagartixa e formiga, eu estou levando o Evangelho a toda a criação. Então eu não quero buscar o Cristo, porque eu só vou fazer se tiver plateia. E se essa plateia estiver em um lugar requintado, e se o ambiente for cheiroso, isso não é assim. Vamos ver os irmãos que fizeram a pregação para a Assembleia debaixo do pé de caju. Leiam a história desses homens. O outro que estava debaixo do pé de abacateiro, não tinha nem lanche para dar para as crianças. E Deus manda uma ventania e a vizinha diz para eles, põe aqui dentro na varanda. Mas Chico, você não tem nada para essas crianças? Não tenho água. Ela vai lá, prepara o melhor lanche, sanduíche, pão, mortadela, fruta, suco. E o Chico olha para o céu e diz, meu Deus, até o Chico se assusta. Né? Mas por quê? Nós não procuramos buscar aquilo que já está posto à nossa disposição. Nós queremos colocar do nosso modelo. E aí Emmanuel chama a atenção disso. E aí ele segue ao servidor da evangelização infantil. Isso aqui é lindo. Surge a interrogação do divino que busca na evangelização infantil, né? Mestre cobrado de alerta relativamente ao rumo recolhido para a sementeira de luz. Semeamos luz? Principalmente aquelas crianças que têm problemas em si mesmo, não é? E tem alguns que na nossa linguagem são levados. Não, eles são ativos ou proativos, eles não são levados. A palavra levado é negativa. Ah, um menino inquieto, impossível, não, é um menino muito enérgico, tem muita energia. Para todos os lidadores do Espiritismo, diante da Boa Nova, renascente do mundo. Nós levamos a Boa Nova ou nós somos a Boa Nova? Porque levar a Boa Nova vai ser melhor que um carteiro. Chega lá, fazer a entrega e depois vai embora. Agora, se nós somos a Boa Nova, aí nós não precisamos de carteira. Porque onde tivermos, né, as mensagens estarão em todos os lugares. Aí ele diz, ao obreiro modesto da assistência fraternal, exprime a voz superior, reclamar-lhe frutos da colheita do bem. Eu trabalho com o princípio de fraternidade, eu faço um atendimento àqueles que são necessitados, eu tenho diálogo, um trabalho de obsessão, tratamento dos irmãos que estão sendo perturbados de forma fraternal. Ou eu procuro dar lição de moral no meio da minha fala, enxertando na mensagem da Boa Nova, textos irônicos, né? Ou palavras de comportamento que não cabe a mim fazer. Nós não vamos ditar comportamento para ninguém quer que seja. Nós nos comportamos adequadamente, agora nós vamos falar a questão afetiva, do amor próprio que ele deve alcançar. Depois Emmanuel diz assim, o colaborador da propaganda doutrinária, os que falam, como estou aqui na frente de vocês falando, representa a interpelação incessante acerca da tarefa de resguardar a pureza dos postulados com o sol instrui. Qual é a pureza dos postulados? Irmãos, amai-vos, depois instruí-vos. Só isso. Não pede nada mais além disso. Nesse processo de amar, de instrução, o que nós vamos fazer? Consolar. A pessoa vai sempre querer nos procurar para nos consolar. E não ficaremos enfateados, né, com dificuldade de ouvir, porque muitos de nós dizem, mas de novo, fulano não mudou, eu estou julgando.
Se Deus nos espera, nós estamos há milhões de anos aí aguardando a misericórdia divina, Ele nos dá em cada encarnação, para nós mudarmos novamente, em cada encarnação repetimos novamente. E Deus não fica enfadonho conosco, nem tampouco Jesus. Então chama essa atenção. O orientador das assembleias da nossa fé, a pergunta judiciosa quanto à quantidade do esforço e a qualidade também no cumprimento dos deveres que ele utiliza a energia dele com sementeira de luz. Mas nós já jogamos, desculpa a frase, não é comum no nosso meio, a praga sobre a criança. Que menino levado, que menino difícil. E temos um hábito ainda mais crítico que o mestre nos proíbe, nós julgamos. Isso aí é reflexo da família. Quem disse? Nós sabemos na nossa escola que mesmo no corpo de criança somos espíritos antiquíssimos. E segundo o nosso livro basilar, que é a escola filosófica, o texto filosófico é o livro dos espíritos, ele nos diz que a maioria dos lares, os filhos são mais velhos, mais antigos, espíritos mais antigos do que os pais. Aí a gente tem o hábito de achar que não, isso é um mal de família. Nem sempre. Então, se eu estou ali como evangelizador da criança, eu devo lembrar que ali eu estou semeando. Eis que o semeador saiu a semear. Vai ter semente que vai cair na beira da estrada e as aves de rapina vão comer? Sim, o menino vai sair da evangelização e não vai acontecer nada. Perdemos, ele vai reencarnar. Uma hora e outra. Toda criança que vai ser na pedra, o coração endurecido, ele vem, participa da evangelização, tem o teatro, as músicas, os encontros de evangelização infantil, as evangelizadoras fazem as brincadeiras, os jogos, tudo, dá livrinho, dá desenho para eles fazerem, e o coração dele está endurecido, ele não está nem aí, é o chamado Tô Nem, é o nome dele. Mas a evangelizadora vai se desesperar com isso? Não, ela está na paz do Cristo, não é isso? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Ela não vai se preocupar se o coração do menino é endurecido, ela vai semeando. Qual é a semeadura que pede aqui? O caiu no espinheiro. O menino que é cheio de problema, ele tem TDAH, transtorno de atenção, hiperhabilidades, mas isso não é doença. É um espírito que consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Eu preciso adequar a ele, não ele a mim. Agora, se eu estou buscando interesses e não necessidades, eu vou querer que meu aluno, meu evangelizador infantil ou adulto se adapte a mim. Não, ele tem que se adaptar a ele mesmo. E o acordo que ele fez com Deus, quando assinou a nota promissória do planejamento de reencarnatório. Não comigo. A minha função é só semear. Então o espinheiro está ali, deixa, não tem problema. Vai chegar uma hora que vai dar 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100, que é a terra boa. Mas mesmo assim, o evangelizador vai se enaltecer, vai ficar envaidecido? Não. Ele vai ficar humilde e vai se tornar aluno daquele ser, porque vai aprender com eles como fazer, como agir e como mudar perante aqueles que lá se encontram. E aí ele segue: no que buscais ao portador da responsabilidade mediúnica. Nós recebemos as mensagens, somos o chamado microscópio do mundo material, espiritual material, Inquire Jesus pela aplicação dos talentos que lhe foram confiados. Na sua mediunidade, quantos talentos tem? Recebeste 5? Recebeste 2? Recebeste 1? Utiliza-o em nome de Jesus? Oferece os talentos para Deus, como eu adelito aqui, agradecendo? De repente eu pinto, faço pintura mediúnica, de repente eu faço psicografia, de repente eu tenho passividade, as outras escolas chamam de incorporação, e de repente eu tenho evidência, de repente eu tenho fenômenos de cura, de tratamento das pessoas, minhas mãos esquentam o tempo inteiro, eu estou aplicando passo, eu sou um tratador, eu uso esses 5 talentos, eu estou enterrando. E quando chegar do outro lado, Cristo vai dizer: que buscas? Com os braços abertos. E esse aqui, que é o egoísmo, nós não queremos abraçar o irmão com os talentos que Deus nos dá. Eu tenho o dom da palavra, eu tenho o dom do conselho, eu tenho o dom do olhar, eu tenho o dom do sorriso, eu tenho um sentimento de tratamento, porque estamos no mundo para tratar. Mês passado saiu a estatística só do Brasil com depressão profunda. Nos consultórios públicos e particulares, chegou à cifra de 11 milhões de brasileiros. O que a doutrina consoladora com seus adeptos vai fazer agora? O que buscamos? São 11 milhões esperando o nosso afago, o nosso consolo, o nosso sorriso, o nosso abraço, a nossa palavra fraterna, a nossa disposição de ir até Ele, sem esperar que Ele venha até nós. Jesus nos chama: vinde até Ele, mas Ele nos deu o lado contrário: ide e levai o Evangelho a toda a criação. Nós não podemos ficar trancados num caixotezinho, no trabalho, no trânsito, na rua, na fila de banco, no lazer, na praia, no hotel, na lanchonete, na pizzaria, onde nós estivermos, nós estamos evangelizando. E esquecemos às vezes disso. Por isso que Jesus pergunta, no umbral dos templos de pedra: que buscai?
Porque nós não estamos examinando o tempo inteiro essa busca e achamos que existe uma hora específica para servir a Deus, existe uma hora específica para evangelizar, existem palavras específicas. Não. O pequeno de Assis, o Francisco, deixou bem claro: vamos seguir o que Jesus ensinou, vamos evangelizar. Quando possível, olha a beleza do entendimento dele, usemos a palavra. Então, só o nosso sentimento no ambiente, o nosso olhar, as nossas preces, o nosso pensamento já começa a fazer fluir de Deus as virtudes do Criador por nós. Depois, saindo da área mediúnica, ele diz assim: e ao portador da responsabilidade, e ao aprendiz incipiente da oficina cristã, constitui adequada sindicância quanto à sinceridade que traz consigo? O colega que vem como aprendiz, ele veio para aprender. Aliás, somos todos aprendizes, né? Aliás, geralmente quem fala, muita gente escuta os oradores espíritas e acredita que são sumidades no ensinamento da Boa Nova da Escola Consoladora. Não, são doentes que estão gemendo, pedindo perdão àquelas pessoas que no passado, com sua falha e eloquência, colocou no precipício. E nós observamos, quem é estudioso da doutrina, do mais renomado ao mais simples, periodicamente alguns cometem ato falho. Não quero dizer erro, que muita gente não sabe da diferença. Comete ato falho, apresenta no meio da sua fala algo que é pessoal. Eu recebo constantemente, nosso irmão Paulo grava, tem amigo de outro estado: Gilberto, você falou tal coisa, em que obra você encontrou? E a gente diz que mas lá na obra está dizendo assim, você deu um viés um pouco pessoal. Meu querido, desculpa, na próxima palestra eu ajusto isso. Porque nós somos defeituosos, nos falta um dom. E às vezes a gente fica endeusando, né, os oradores da escola espírita. Não, são os mais defeituosos. Enquanto que o médium dá uma incorporação por vez, o palestrante, dependendo da quantidade de equívocos que ele cometeu, ele dá a incorporação sucessiva. Alguns, a plateia com 5, outros com 10, outros com 500, outros com 1000, outros com 5000. Quanto maior a plateia, desastradamente ele errou no passado. Porque o médium é um espírito por vez. E o palestrante é muito sério, não é? Ele está incorporando a palavra da Boa Nova, levando as mentes. Estou colocando 5.000 encarnados, 300 encarnados, 100 encarnados. Ninguém para pensar. Aí nós subimos aqui no pedestal com o peito estufado: sou orador espírita. Nada, você é um doente mais do que aqueles que te ouvem. E a sua palavra está lá: no que buscares o consolo do Cristo em uma sujeitude de humildade, se posiciona inferior àqueles que te ouvem, porque são seus credores, e no passado, com a eloquência que possui da palavra, com certeza comprometeu todas essas vidas que te olham. Então precisamos ter em mente desse aspecto aqui. Enquanto todos nós que somos aprendizes, daqui viemos. O que estamos colocando dentro de nós? E lembrar que a transformação não se dá em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas se dá por muito tempo. Eu não lembro a obra, eu estou pesquisando, porque a gente lê todas de André Luiz, praticamente todas, mas tem um trecho em uma das obras que ele diz assim: geralmente, isso não é absoluto, geralmente, cada um de nós precisa de 8 reencarnações para corrigir um defeito. Aí eu quero ser santo porque eu me tornei espírita, porque eu sou orador, sou médium, sou presidente da casa espírita, vou defender a pureza doutrinária. Meu querido, esquece disso, porque só quem defende a pureza doutrinária é o controle universal dos ensinos dos espíritos, tá bom? Eles se manifestam pelos médiuns, né? E aí nós vamos saber se a coisa está correta ou não. Nós não temos essa capacidade ainda, mas nós temos os quixotescos, os Dom Quixotes da doutrina espírita, que tem esse aval de estar avaliando a fala dos irmãos, o proceder dos irmãos e fazendo julgamento. Já fugiu o que buscar. Não julgueis para não ser julgados, porque a mesma medida que julgar será julgado também. Podemos até, igual os irmãos fazem comigo, me ligam, mandam mensagem, ele lê e pergunta como é que eu achei que era a interpretação. É diferente, não me diz que estava errado, mas que ele não encontrou a ideia que eu tive, o viés que me apresentei dentro do texto que eu usei para fazer a palestra. Então é nesse caminho que, enquanto aprendiz, devemos ser cuidados. Ele diz: a cada criatura que desperta com mais alto nível de fé raciocinada, soa a interpelação do Senhor como sendo um convite às obras que se afirmem a caridade real. A pergunta dele: o que buscais, é isso, a caridade real. Busca ser benevolente para com todos? Busca ser indulgente para com as imperfeições alheias? E busca ser o próprio perdão para a falha de qualquer criatura? Essa é a caridade real. E aí ele conclui dizendo assim, na obra de Emmanuel, Espírito da Verdade, tá? Analisa o que fazes, observa o que dizes, medita em torno de suas aspirações mais ocultas. Quem segue o Cristo vive o apostolado, carrega sua cruz em silêncio. Serve, coopera, caminha avante. O verbo da verdade incide cada dia, perguntando incessantemente a cada um de nós: que buscas?
examina-te. Então não é o próximo para avaliar, mas sim dentro de nós, se o que nós estamos realizando gera uma autotransformação. E se a nossa presença, a nossa fala, nossos atos nos servir, não é que agrade os irmãos, mas que intimamente, aos olhos de Deus, estamos ali desinteressadamente. Porque um detalhe é servirmos nas causas religiosas, qualquer que sejam as suas denominações, por interesse. Deus não vê. Por isso que tem uma passagem muito bela de Jesus. Muitos que clamam, Senhor, Senhor, eu não os reconhecerei no reino de meu Pai. Mas, Senhor, expulsamos os demônios, dizendo de obsessão, cuidamos das viúvas, dos pobrezinhos, demos alimento, roupa, agasalho, e nós não somos reconhecíveis. Afastai de mim, vós que cometestes iniquidades. Qual é a iniquidade mais séria que nós temos? Na frase, a única frase de Jesus, que no seu Evangelho, ele começa de uma maneira negativa. Não julgueis. Nós ainda julgamos as pessoas? Julgamos aqueles que moram conosco? Julgamos aqueles que trabalham conosco? Julgamos aquele que a imprensa vai vilipendiando por um ato equivocado que ele cometeu? Nós não buscamos o Mestre. Porque aqueles que buscam, efetivamente, vai fazer o quê? Uma prece. O princípio da benevolência vai esconder o defeito que estão divulgando e vai falar da qualidade daquele pai de família, daquela mãe de família, daquele diretor de empresa. Né? Vai ser indulgente, vai ser benevolente, procurando pessoas para tomar partido no processo que se cria uma rede. Né? Vocês conhecem a filosofia africana chamada Ubuntu, já ouviram falar? Eles sempre vibram o benefício daquele que cometeu algum equívoco. Né? Então eles vão para o centro da aldeia, quando algum comete, eles não chamam de crime, comete um erro, ou é falta de amor ou falta de educação. E toda a aldeia abraça ele e grita um Ubuntu. E logo na frente diz assim: eu te vejo. Aí ele no meio da aldeia lá abraçado por um monte de gente assim: eu estou aqui. Aí todo mundo solta ele. Não vai para a cadeia, não leva chicotada, não é escorraçado com tribunal. Então nesse processo precisamos verificar isso, porque Jesus no pórtico, no umbral dos templos de pedra, ele está perguntando: eu estou aqui, você me vê? Ou seja, que buscas? Examina-te. E aí, se nós tivermos um relacionamento com o Mestre, a nossa humildade vai substituir o egoísmo. Abriremos os braços para servir. E a nossa mansuetude vai destruir o orgulho. Caminharemos na vertical, com raciocínio e razão, para ir ao encontro dos infortúnios ocultos. Daí os irmãos, Irmãos Sem Fronteiras, Fraternidade Sem Fronteira, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, trabalhando. E há os anônimos que nós nem conhecemos trabalhando também. Advogados Sem Fronteiras, Professores Sem Fronteiras, eu não sabia que existia. Uma amiga esse dia: Gilberto, tá pegando a mochilinha aqui, tu vai para onde? Tu vai só com mochila? É porque lá só dá para usar uma peça de roupa, uma para dormir e outra durante o dia. Eu falei: mas tu vai para onde? Ah, eu não sei, vou para onde me levar. Mas o que é isso? É uma ONG, Professores Sem Fronteiras. Você está doido? Não. Pedir licença sem remuneração lá da escola, está voando cadeira para tudo quanto é lado, significa que está todo mundo orgulhoso, prepotente e rico de conhecimento. Eu vou para onde não tem. E aí eu falei: para onde você vai? Aí ela abre as fotos. Vai dar aula debaixo de árvore. As cadeiras são troncos de madeira. E o caderno é a areia do chão. Aí eu falei: é um desafio para mim. Sou muito rica aqui enquanto professora. Eu tenho de tudo que o Estado me dá. Lá eles não têm. O que é isso? Regeneração planetária. Que buscais servir ao próximo desinteressadamente e incondicionalmente. Então, nesse caminho, devemos manter o nosso coração nesse processo. Mas não há necessidade de acompanhar essa professora no projeto da ONG Professores Sem Fronteiras. Basta dentro de casa olharmos para o nosso próximo com indulgência, não para o defeito dele. Vai doer? É nossa cruz. Vai ferir? É nosso madeiro. Não é verdade? Mas se nós estamos buscando a mansuetude e humildade do Mestre, se nós estamos pegando os nossos defeitos e seguindo com passos deles, de ternura e de amor, de compreensão, de piedade e misericórdia, nós passaremos pelas aflições internas no lar. E dali nós seremos treinados e um fogo retificador vai tomar conta de nós, e nos espaços que nós entrarmos, as pessoas vão se sentir bem, vão se sentir melhor, simplesmente com a nossa presença, porque não sabem que no cadinho doméstico é o nosso lugar de treinamento, é o nosso caldeirão que nos queima,
mas é o que faz queimar, tanto nas dores exacerbas do sentimento sofrido, da dor e da incompreensão, mas expelindo ao contrário outra face, oferecendo no que buscai o amor, a paz, a ternura, a compreensão e o entendimento. É dolorido, sim, porque o orgulho e o egoísmo ainda faz parte de nós. Nós nos consideramos vítimas em qualquer circunstância, mas eu tenho uma notícia não tão boa para dar. Não há nenhum terráqueo que não seja algoz. Não existe vítimas na Terra. Tá bom? Todos nós estamos aqui num processo de expiação própria. Se alguém não se lembra, os estudantes da escola espírita, abram o livro dos Espíritos, nossa obra basilar, e leiam com muito carinho e sinceridade da questão 100 até a 113. Aí eu peço com muito carinho, pegue uma canetinha vermelha, eu fiz isso comigo, e fui marcando em qual deles eu me enquadrava. Lá aparece o nosso arquétipo, a nossa característica comportamental. Porque a gente lê aquilo ali considerando os irmãos desencarnados. Não, nós somos espíritos. Os irmãos estão libertos da solitária que é o corpo. Nós estamos presos, mas nós estamos semelhantes aos irmãos do outro lado, querendo reencarnar para remir seus defeitos, né? Será lançado em trevas e prantos e ranger de dentes, enquanto não pagar o último centimo. Estamos aqui pagando o último centimo. E nessa hora, precisamos olhar. E a nossa escola consoladora, porque nos levanta o véu da ignorância, nos consola, pede para ler da questão 100 a 113 do Livro dos Espíritos. Aí, com muito carinho, né, examina-te utilizando o Livro dos Espíritos. Não, isso aqui parece comigo, vai sublinhando. Aí você vai ver de vermelho quantos que ainda é. Aqui não for, pega a caneta verde e vai marcando o que não é. Você vai perceber quantas encarnações ainda serão necessárias para remover a característica arquetipal daquele ser que se apresenta lá por Kardec, na classificação que ele diz que é mais ou menos um modelo onde nós nos encontramos. Então, queridos, aqui buscamos o Cristo. Nós queremos, enquanto galhos ressequidos, passar o que ele passou. Nós recebemos isso todos os dias. É a oportunidade de servir, independente da condição que o trabalho nos é dado. E, como diz Emmanuel, de uma forma muito poética, é no cadinho doméstico que nós recebemos a missão para caminharmos para a plenitude. O Espírito Agar, no livro Cartas do Coração, no texto Apostolado Feminino, ele coloca duas passagens. Logo nos primeiros parágrafos diz assim, que o lar doméstico, ele é o ambiente retificador dos espíritos. Então é lá onde vai se dar a verdadeira educação para nos tornarmos humanos. Depois, já finalizando, no antepenúltimo parágrafo, ele diz assim, o lar doméstico é antecâmara do lar divino. Então ele começa explicando o que acontece, fala das remodelações que vamos fazer naquela co-convivência doméstica e no final, dependendo da maneira que nós estamos concluindo nossas relações em co-convivência no lar doméstico, se torna antecâmara do lar divino. Então percebamos isso. Primeiro, analisemos, do ponto de vista do Livro dos Espíritos, já que somos espíritas, aonde nós somos parecidos na questão 100 até a 113. Podemos marcar, sendo sincero conosco. Depois pegamos uma caneta verde, aquilo que nós não temos mais, e vamos marcando ali. A partir daí, nós vamos perceber que entre a 10ª classe até a 6ª classe, na terceira ordem, basta isso aí. Olhar a 10ª classe até a 6ª classe, na terceira ordem. Precisa ler tudo, porque lá vai aparecer Espírito de Sabedoria, Espírito Superior, nós não estamos lá. Nós vamos conseguir remir nossos defeitos, porque veremos que precisamos buscar em nós aquilo que Deus nos deu quando nos fez simples e sem conhecimento, ou simples e ignorantes. Ele nos deu o amor. É a sementeira que está dentro de nós. É a luz que faz brilhar em todos os espaços. Por isso que Jesus pediu, fazei brilhar a vossa luz. Mas uma luz que brilha no encontro da necessidade, não do interesse. Quando essa luz, esse amar, tem um certo interesse, é um balcão de negócio, é uma troca, Jesus disse o quê? Mas cuidai, para que a vossa luz não seja sombras. Então, que buscamos o Cristo, caminhamos com Ele. Examinemos a cada caminhada, a cada passo dado, se absorvemos dele uma surtude de humildade. A partir daí, evidentemente, que o nosso modelo de guia vem sobre nós, porque ele prometeu, se caminharmos com uma surtude de humildade, o jugo será suave e o fardo será leve. Qualquer problema, profissional, familiar, social, financeiro, político, conjugal, será leve. Os outros vão estar com ranger de dentes e nós estamos sorrindo, compreendendo aquela passagem e aprendendo a lição, e confortando corações e consolando almas. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam em todos os corações, hoje e sempre.